Bem, amigos da eletrônica, vamos começar a recuperação do Arduino, começando pelo projeto AGV, Robô Seguidor de Linha, como está no PDF que você recebeu. O nosso programa vai ser dividido em 8 partes, para a gente identificar onde está cada uma das partes que a gente precisa. Então, primeiro o cabeçalho, contando o nome, o que esse programa faz, quais são as variáveis, pinos que a gente usa. Depois a gente parte para nomear os pinos, usar a biblioteca. Se tiver biblioteca a gente põe, se não deixa em branco. Variáveis e tabelas, se tiver variável a gente põe, se não deixa em branco. Subrotina, se tiver subrotina a gente põe, se não deixa em branco. Configurações do setup. No void setup a gente vai colocar se os pinos são de entrada ou são de saída. E como é que começa esses pinos de saída, se começam ativados ou desativados. São as condições iniciais que também fica dentro do setup. E por fim aí vem o nosso programa. O programa é a sequência lógica de comandos e ações que vai sempre se repetir. No caso do Arduino ele sempre repete, por isso a gente chama de loop infinito. Loop significa repetição. Essa então vai ser a organização dos nossos códigos daqui para frente. Aproveitando a recuperação a gente já se acostuma a fazer isso. Vamos olhar para o nosso projeto do AGV sem se preocupar com a parte eletrônica. Tem o tema de programação, não estou preocupado qual é a tensão do carrinho, que motor que ele usa. Eu estou preocupado na programação saber que pino eu uso como entrada, que pino eu uso como saída, qual pino eu devo ativar para o carrinho ir para frente, ir para trás e assim por diante. Então, olhando aí na figura, pino 7 e pino 6 são sensores ópticos de entrada. Pino 5 e 4 cuida do motor esquerdo. Pino 5 leva o motor esquerdo para frente, pino 4 leva o motor esquerdo para trás. Pino 3 leva o motor direito para frente, pino 2 leva o motor direito para trás. A ideia da gente nomear o pino que facilita na programação a gente entender o que a gente está ativando e o que a gente está desativando. Então segue embaixo uma sugestão de nomes, SNSE, que seria sensor esquerdo, é o pino 7. Então SNSE igual a 7. O sensor direito, SNSD, sensor direito, pino 6, então igual a 6. MF, motor esquerdo para frente, pino 5. MR, motor esquerdo a ré, pino 4. MDF, motor direito para frente, pino 3. MDR, motor direito a ré, pino 2. Para a gente nomear pino, a gente já viu na aula que usa a palavrinha byte, A byte é uma diretiva, ela não faz nada no programa, é só avisa o compilador para ele, reserva lá na memória alguns endereços, nesse caso aqui são 6 endereços, e cada endereço você nomeia com esse nomezinho que eu dei. Então a partir de agora, no seu programa, sempre que você encontrar a palavra SNSE, o compilador vai entender que aquilo lá é um número 7. Sempre que o seu compilador encontrar a palavra MEF, ele vai trocar aquilo pelo número 5. Então essa é a ideia da gente nomear os pinos. Vamos seguir. Configurar os pinos como entrada ou saída, a gente faz isso lá no setup. Então se a gente voltar aqui um pouquinho, no cabeçalho a gente colocou as identificações do programa, o que ele faz, qual pino a gente está utilizando, o nome, a data que a gente fez. No nomear pinos a gente vai colocar o nome e os números dos pinos que a gente está nomeando. A gente não tem biblioteca, então vai ficar vazio. A gente não tem variável tabela, vai ficar vazio. A gente ainda não tem subrotina, vamos deixar vazio. E chegamos na configuração, que é o setup. Então vamos lá no setup. Eu vou escrevendo aqui do lado, só para a gente ver como é que vai ficando. E você vai acompanhando como você faria esse projeto, já utilizando a IDE do Arduino. Então vamos começar colocando o cabeçalho, projeto AGV, o que esse projeto faz, a data do projeto, então nós colocamos o cabeçalho e agora vamos colocar então os outros itens que vem no nosso programa, que é o nomear pinos. Então vamos lá para a ideia do Arduino, nomear pinos.
Então já abri o espaço aqui no nosso programa, vou copiar aqui do meu arquivo, copiar e vou colar aqui na IDE do Arduino a linha que nomeia os pinos. Então tá lá. Então eu coloquei no nosso programa lá uma parte para biblioteca, não tem nada, então vou deixar em branco. A parte de variáveis e tabelas também a gente ainda não está usando, vou deixar em branco. A parte de subrotinas ainda não temos nenhuma, vamos deixar aqui também em branco. Chegamos então no setup, então vamos digitar void setup. Tudo que a gente colocar dentro das chavezinhas é configuração. Então vamos configurar todos os pinos que a gente está usando. São 6 pinos, 2 são de entrada, pino 7 e pino 6, e são 4 pinos de saída, pino 4 e 5, pino 2 e 3. Então a configuração dos pinos é feita através do comando pinmode. Então, utilizando o pinmode, a gente vai configurando os pinos. E o último aqui, pino 2, output. Com isso a gente já configurou todos os pinos do nosso robozinho. Agora a gente vai partir para condições iniciais. Então, depois de configurar os pinos, dentro ainda do setup, a gente vai colocar as condições iniciais. As condições iniciais, tá aqui, ó, configurar os pinos como entrada, já configuramos, está tudo lá. Agora lá, condições iniciais. Ao ligar o Arduino, os dois motores devem estar parados. Para o motor ficar parado, tanto o motor esquerdo quanto o direito não pode estar nem avançando e nem indo em reverso, indo em ré. Então a gente desliga todos os pinos de todos os motores. A ideia é você trabalhar com os 4 pinos de controle do motor ao mesmo tempo, para você ter certeza que o motor está desligado e que você não esqueceu ele indo para frente ou indo para trás e mandar ele no outro sentido, ou seja, mandar ele para frente e para trás ao mesmo tempo. Então vamos copiar as linhas aqui e vamos colar o nosso programinha na IDE. Então aqui entra as condições iniciais. Então vamos colocar o comentário, que são as condições iniciais, vamos colar aqui, Ctrl V, é o que a gente tinha na nossa apostila. Digital write só funciona com pino de saída, output. Aí você vai falar assim, ô professor, quem que é o MEF? O MEF é o pino 5. Quem que é o MER? MER é o pino 4. Então eu não preciso colocar aqui no digital write o número do pino. É só colocar lá o nomezinho que eu dei para o pino, que o compilador vai trocar isso para mim na hora de fazer a tradução, carregar no Arduino. Já podemos então fechar o void loop, ou void setup, fecha a chavezinha. Eu recomendo a gente dar um comentário, porque senão fica uma chavezinha perdida aí em qualquer lugar. Eu costumo colocar um comentário dizendo que essa chavezinha ela vai fechar alguma coisa. Então essa daqui está fechando lá o void setup. Bom, então até agora a gente, em termos de programa, a gente não fez nada, a gente só está configurando